Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos para mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina, a primeira edição dessa segunda-feira e a primeira edição da semana também, começando mais uma semana, mais uma segunda-feira, então que seja uma semana recheada de boas notícias para o Vasco e também na sua vida, no seu trabalho, na sua família, que seja uma semana maravilhosa aí para todos nós. Vamos falar muito aqui sobre Vasco, sobre reforços, né? Eu acho que o jogo de sábado deixou escancarado que o elenco ainda precisa de algumas peças, né? Para conseguir esse acesso sem sustos. Um camisa 10. O Vasco precisa de um camisa 10? A gente vai debater isso aqui nesse vídeo e já adianto que, na minha opinião, sim. O Vasco ainda não tem um camisa 10 no seu elenco. Vamos falar também sobre Copa do Brasil, que essa semana tem Copa do Brasil contra o Boa Vista, e já falar um pouquinho também sobre o próximo duelo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso depois da vinheta. A vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Já deixa aí o seu like rapidinho, o like é muito importante, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e vamos aqui começar a conversar sobre o nosso gigante da colina. Semana decisiva, né? Uma semana muito importante para o Vasco, uma semana que, se as coisas derem errado, a pressão vai ficar muito grande em cima de todo mundo, né, no Vasco da Gama. Amanhã o Vasco tem um duelo importantíssimo pela Copa do Brasil, jogo de ida. O Vasco encara o Boa Vista em Bacaxá, a partida será às 9h30 da noite e o Vasco tem que fazer um bom resultado, né, dar um passo importante para essa classificação na Copa do Brasil. E a semana é tão importante que amanhã tem esse jogo da Copa do Brasil e no domingo o Vasco encerra a semana jogando contra a Ponte Preta, né, pela Série B do Campeonato Brasileiro, domingo 4 da tarde. A Ponte Preta que perdeu para o Brusque 2-1, a partida que foi realizada na cidade de Brusque, né, no campo do Brusque. A Ponte viajou e foi derrotada, então os dois times que vêm de derrota se enfrentam e o Vasco aí pressionado, tendo que vencer, porque 2 tropeços seguidos na Série B, a coisa realmente vai ficar complicada. Então a semana muito decisiva, né? Amanhã Vasco e Boa Vista pela Copa do Brasil e no domingo Vasco e Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro. Bom, e um dos temas desse vídeo de hoje, talvez o tema principal, seja a procura por um camisa 10. O Vasco precisa de um camisa 10? Na minha opinião, sim. E quando eu falo camisa 10, eu tô dizendo aquele cara, o meia clássico, né? O meia ali que cadencia o jogo, o meia que organiza as ações do time, né? Hoje o Vasco não tem esse jogador. O camisa 10 é o Morato, mas o Morato não joga nessa posição, né? O Morato é um atacante de lado, não é um camisa 10 clássico. Quem faz essa função de camisa 10 no Vasco é o Marquinhos Gabriel, que historicamente também nunca foi um camisa 10, né? Nunca jogou ali nessa posição de camisa 10, mas o Vasco começou nessa posição ali e estava indo muito bem até se lesionar e aí até o momento não conseguiu retornar, né? E o Vasco tá ali meio capenga, improvisando os jogadores nessa posição. E aí a discussão voltou, né? Depois da partida tenebrosa do Vasco contra o Operário, a necessidade de um camisa 10. E eu busquei aqui alguns dados das outras 3 participações do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, e em todas elas o Vasco teve um jogador dessa posição que chamava a responsabilidade, que era o cara do time, que era o decisivo, né? E ele fez a diferença nessa campanha. Em 2009 era o Carlos Alberto, esse cara, né? O nome ali da equipe. Em 2014 foi o Douglas, que depois foi para o Grêmio, etc e tal, Douglas ex-Corinthians. E em 2016 o Nenê. E vou mostrar aqui para vocês os números desses jogadores nas temporadas de 2009, 2014 e 2016, para vocês terem uma ideia da importância de ter um jogador dessa posição que hoje o Vasco não tem. Em 2009, o Carlos Alberto marcou 15 gols na temporada e deu 5 assistências. Em 2014, o Douglas marcou 14 gols na temporada e deu 12 assistências. Em 2016,
O Nenê marcou 21 gols na temporada e deu 18 assistências. Esses números são da temporada toda, não são só na Série B, né? Durante todo o ano, né? Jogando o Estadual, Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o Vasco ainda não encontrou, né, nenhuma referência desse nível para o meio-campo e a gente não vai ter um jogador com esses números, um jogador de meio-campo com esses números nem próximos, né, desses 3 jogadores aqui que eu citei. Então mostra que realmente um jogador dessa posição, um jogador desse nível faz a diferença e o Vasco não tem um jogador desse no elenco hoje. E aí, será que o Vasco vai contratar um camisa 10? Será que o Vasco vai no mercado atrás de um camisa 10? O Vasco trouxe um jogador para a posição que é o Sarrafiori. Até acho que o Sarrafiori é um jogador útil que vai ajudar durante a temporada. Mas ele não é um jogador do nível que foi o Nenê, do nível que foi o Carlos Alberto, do nível que foi o Douglas, não chega nem perto, né? Talvez um dia ele seja um garoto, ainda tem 23 anos, né? Talvez um dia ele consiga evoluir e chegar no nível desses citados, mas no momento não é. O Sarrafiori vem para ser o reserva, mas ele vem para ser o reserva do Marquinhos Gabriel, né? E o Marquinhos Gabriel vive com problema de lesão, então acaba que o Sarrafiori pode ser aí o titular para essa posição. Então eu acho muito pouco ainda, acho que o Vasco precisa de um jogador para essa posição e um cara que chegue para ser titular. Chega, ó, a responsabilidade é minha, a camisa é minha, a 10 é do Morato, mas aqui a função de camisa 10 no time é minha, sou eu, o cara que vai chegar, vai organizar o time, vai chamar a responsabilidade e vai ajudar, né, o Vasco nessa campanha. Então acho que está faltando um jogador para essa posição e a pergunta é, será que o Vasco vai contratar? Pelo que a gente viu nas entrevistas do Alexandre Pássaro, a ideia inicial é que não, né? Parece que o elenco inicialmente está fechado, a não ser que aconteça alguma coisa, surja uma oportunidade de mercado e o Vasco faça ali mais alguma ação, mas aparentemente o elenco é esse, até abrir a janela internacional, talvez. Pelo que o Pássaro disse ali nas entrevistas, o elenco estava praticamente fechado, né, para a Série B, chegando uma ou outra contratação pontual. Talvez a partida de sábado, né, que foi aquele desastre, possa ter ligado aí o sinal de alerta e quem sabe essa ideia inicial aí de que o elenco estava fechado mude, né? Que a deficiência ali ficou evidente, né? A falta de um camisa 10 também fez muita diferença. Então, na minha opinião, acho que o Vasco precisa trazer um jogador para essa posição. Eu quero saber a sua opinião. Eu acho que o Vasco precisa urgente de um jogador para essa posição, mas você comenta aqui também para mim. E se você tiver aí algum nome na sua cabeça de, pô, Juninho, pô, tem um cara aqui que eu acho que se o Vasco fosse atrás, dentro da realidade do Vasco, né? A gente sabe que é difícil, mas se você souber lembrar, fala, pô, eu acho que fulano faria a diferença nessa função aí e ajudaria o Vasco a voltar para a primeira divisão, até uma Série B mais tranquila. Comente aqui, a sua opinião é importante. Quem sabe depois a gente faz até um vídeo debatendo esses nomes, né, os nomes que foram citados aqui nos comentários. Bom, e agora vamos aqui falar sobre mudanças no time, né, porque a tendência é de que tenhamos muitas mudanças no time titular do Vasco para a partida de amanhã contra o Boa Vista. A expectativa é de que Leandro Castan possa voltar ao time titular, né? Leandro Castan não joga desde do primeiro tempo, do primeiro jogo da final contra o Botafogo, sentiu ali um probleminha, está se recuperando e a expectativa é que para esse jogo ele possa voltar, né? Ele é titular dessa zaga aí ao lado do Hernando, a zaga do Vasco foi muito mal na partida de estreia. Expectativa também por Marquinhos Gabriel, mas é uma dúvida, a gente não sabe. Expectativa também pelo Michel. Michel disse ali que está pronto, né, para estrear pelo Vasco, basta aparecer no bid. Então, se ele aparecer no bid da CBF hoje, pode ser que já comece ali como titular na partida contra o Boa Vista. Dúvidas ali no meio campo também. Rômulo na vaga do Andrei, o Andrei que foi muito mal contra o Operário. Será que o Marcelo Cabo vai sacar o Andrei e colocar o Rômulo de início? Enfim, vamos aguardar aí as modificações, né? O que a gente tem de certeza é que a escalação não será repetida. Figueiredo, por exemplo, que não foi bem, deve ser sacado e entrar com o Léo Jabá. Então a tendência é que o Vasco tenha muitas mudanças para a partida de amanhã contra o Boa Vista, jogo de ida pela Copa do Brasil, e o Vasco tem que fazer um bom resultado. Eu vou ficando por aqui, volto ainda hoje com mais informações sobre o nosso Vasco da Gama. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que é muito importante, e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!